Olá pessoal do Boa Nota Bocada, esse é o quarto vídeo, tá? Que eu falei para vocês que eu ia gravar sobre clarividência facial. Vou contar a quarta experiência que eu tive, tá? E foi ali no extremo sul de São Paulo. Eu estava construindo, fazendo meu barraquinho lá, né? Estava começando de baixo aí minha casa e eu comecei num estágio sabe, meio pesado para trabalhar, porque é o seguinte, eu começava das 7 da manhã, às vezes até meia-noite, tá? Na época eu morava com enfim, tinha ido pro parque e tudo mais, e trabalhando no parque de diversões, e estava com a necessidade de construir uma casa para mim, e tinha tempo contado para fazer isso, tá? Teve um dia que eu comecei a trabalhar muito cedo, às 7 da manhã, por volta aí de acho que meia-noite. No dia seguinte eu trabalhei um pouquinho menos, né? Trabalhei por volta aí, trabalhei entre 7 da manhã e 6 horas da tarde. Aí eu fui conversar com um vizinho e ele estava com uma criança no colo, tá? Era uma criança de acho que 2, 3 anos. Eu comecei a conversar com ele e eu me lembro bem que a conversa estava até interessante, legal pra caramba. Cara, muito gente boa, um cara excepcional, né? E começou a conversar comigo com a criança no colo. E chegou um momento, gente, da nossa conversa, e a gente já estava conversando ali, ó, que eu gosto de conversar pra caramba. Chegou um momento em que eu percebi que o rosto da criança começou a mudar, tá? E não era um rosto muito bonito, tá? Era um rosto meio demoníaco. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Paixão de Cristo, eu não tô aqui, não é nenhum spoiler, né? Só para vocês terem ideia de que a coisa era pesada. No momento em que Cristo é tentado, que passa, acho que seria a imagem de Satanás, passa no fundo, assim, no fundo, por trás da multidão, ele tá com um recém-nascido carequinha. Sim, carequinha. Só que é um bebê muito feio, gente. Parece uma boneca do mal, do inferno, sei lá de onde que é aquilo lá. Mas simbolizando, enfim, era uma sátira aí com Jesus Cristo, enfim, que está lá no filme. A criança passou a ter um rosto idêntico, gente. Aquele personagemzinho que tá no colo do cidadão lá passando atrás da multidão. E muito feio, carequinha feio, branquelo velho. Era um olho na criança e outro olho no pai. E eu falei, pô, eu não tenho como falar pro pai, né, que eu tô vendo isso na criança. Mas ele vai falar, pô, o cara é louco, né? Pirou, é um maluco. Então eu ficava assim, na distância de mais ou menos 1 metro, tá? Eu ficava um olho na criança, um olho no pai. E ao mesmo tempo que eu conversava com o pai, a criança estava me assustando com a imagem, né? Estava carequinha, tá? Era uma criança bonita, tá? Uma criança linda, tá? Só que no momento foi plasmada uma imagem de careca, um bichinho feio, carequinha, e ia conversando com ele, tentando disfarçar ali a situação meio constrangedora, né? Meio perturbadora, porque a imagem era realmente uma imagem feia, tá? E isso demorou, gente. Ficou mais ou menos uma meia hora ali eu conversando com ele. E eu, ao mesmo tempo que eu estava com medo, eu estava tentando me segurando ali para ver até onde ia, né? Aquela situação de plasmagem. Logo depois mudou a plasmagem do rosto da criança, tá? Já apareceu uma imagem com a criança com. Mudou o rosto, tá? Já não era o rosto da criança, era um rosto totalmente diferente, com um chifre grandão, tá? Então, assim, eu fiquei em dúvida, eu fiquei por mais de meia hora vendo isso, tá? Veio a primeira plasmagem, veio a segunda, e interessante que eu achei interessante porque eu não sei, eu acho que deveria ser coisa do pai, né? Acho que não da criança, a criança, enfim, inocente, né? Provavelmente algum problema aí com o pai, né? O obsediado acho que era o pai, enfim, a criança por estar ali no colo, por estar convivendo com o pai, entrou naquele tipo de energia em sua inocência, né? Sem saber, porque isso acontece bastante. Ela provavelmente estava sofrendo influência do mesmo jeito que o pai, né?
por proximidade com o pai, por afinidade com o pai também, né? E eu não contei pro pai, tá, gente, que eu vi essa imagem, vi essa plasmagem. Falei, eu não vou falar isso porque o cara vai me achar um louco. Até hoje eu não sei se o problema era exatamente com a criança ou se era com o pai. De fato, eu vi essa imagem que era uma imagem aterradora. Posso afirmar para vocês, se outra pessoa com menos equilíbrio ou com menos curiosidade, teria corrido dali igual louco, porque fazia medo, tá, a imagem. E é isso, gente. Essa é a quarta experiência que eu tive. E é isso. Até a próxima. Muito axé a todos. Até mais.